A grandeza escalar é aquela grandeza que, para ser bem definida, você precisa apenas falar o valor dela, seguido da unidade da grandeza física. Por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar, a massa é uma grandeza escalar, a corrente elétrica e a temperatura também são grandezas escalares. Se eu pergunto assim, quanto tempo faz que começou esse vídeo? Uns 20 segundos? 20 segundos. Você fala o valor e a unidade. 20 é o valor e segundos é a unidade. Eu preciso de mais informações para saber quanto tempo que começou o vídeo? Não, ela está bem definida. É uma grandeza escalar. Características. Não precisa de nenhuma outra informação além do seu valor numérico e a unidade de medida para definir a grandeza escalar. Um exemplo disso é a massa, onde conhecemos o número e a sua unidade, como ali na imagem está representando. Por exemplo, a massa do menino é 60 quilos. Outros exemplos que podemos citar nas grandezas escalares é quando você acaba de medir a temperatura de uma pessoa no termômetro e o valor corresponde a 39 graus Celsius. Com essas informações já é o suficiente para saber e não há necessidade de alterar ou adicionar. Então dizemos que a temperatura é uma grandeza do tipo escalar. Outro exemplo também é o tempo. Quando falamos, agora é 6 horas e 10 minutos. A informação foi completamente passada. Não precisamos de nenhuma alteração. Unidades de medida. As mais comuns são a temperatura, que a unidade é Kelvin, o comprimento, que a unidade é o metro, a massa, que a unidade é quilograma, a corrente elétrica, que a unidade é ampere, a intensidade luminosa, que a unidade é candela, a quantidade de matéria e a unidade é o mol, e outra grandeza é o tempo, que a unidade é o segundo. Outra grandeza também é a pressão, só não está representada na imagem, mas a sua unidade é Pascal. E algumas grandezas escalares são sempre positivas, como a massa, a área e o volume. Mas também outras podem ser positivas ou negativas, como a temperatura, o tempo e a carga elétrica. Um exemplo é menos 2 graus Celsius em um dia frio, ou 28 graus Celsius em um dia quente. Aceleração escalar. A aceleração caracteriza como velocidade varia com o tempo, seja fazendo aumentar ou diminuir, ou até mesmo parar. Quando precisamos apenas definir um valor numérico para uma grandeza, essa é chamada de grandeza escalar. A aceleração escalar média é a forma como a velocidade escalar de um corpo varia em determinado intervalo de tempo. A aceleração calculada dessa forma é chamada de aceleração média, porque entre o intervalo de tempo usado, a velocidade pode apresentar valores diferentes do final ou do inicial. No entanto, se aproximarmos os instantes final e inicial, cada vez mais maiores são as chances de a velocidade sofrer variação cada vez menor. Assim, o ΔT fica cada vez menor, cada vez mais próximo de zero, mas nunca chega a zero absoluto. Teremos então uma velocidade escalar instantânea. A aceleração pode assumir valores positivos ou negativos, em função do sinal do delta velocidade, e apenas dele, uma vez que o tempo não assume valores negativos, assim a forma como a aceleração altera a velocidade. O movimento pode ser classificado como acelerado ou retardado, enquanto a sua orientação em relação à trajetória pode ser progressivo ou retrógrado. Movimento progressivo. Quando o corpo está em movimento no mesmo sentido que a trajetória, se o módulo da velocidade aumenta com o tempo, temos um movimento acelerado progressivo. Caso ao contrário, o módulo da velocidade diminui com o tempo, chamamos de movimento retardado progressivo. O movimento acelerado progressivo, o módulo da velocidade aumenta com o tempo. Movimento retardado progressivo, velocidade diminui com o tempo.
Movimento retrógrado, quando o corpo está se movendo no sentido contrário da direção da trajetória. Nesse caso, se o módulo da velocidade aumenta com o tempo, temos um movimento acelerado retrógrado. E caso o módulo da velocidade diminui com o tempo, chamamos de movimento retardado retrógrado. O objeto e a trajetória em sentidos opostos. O movimento acelerado retrógrado, a velocidade aumenta com o tempo. E o movimento retardado retrógrado, a velocidade diminui com o tempo. Agora, as grandezas vetoriais, só falando o valor e a unidade, como nas grandezas escalares, não responde todas as dúvidas. Então, elas precisam de mais detalhes para que você consiga entender bem. Como, por exemplo, o deslocamento é uma grandeza vetorial, a força, a velocidade, o impulso. Eu falo assim, eu vou dar um passo e vou andar 1 metro. Tá, mas para onde? 1 metro para onde? Pode ser 1 metro para direita, 1 metro para esquerda, eu posso dar um passo para trás. Então, para ser bem definido o deslocamento, eu preciso te dar mais informações. Eu preciso saber o valor, a unidade. Mas você precisa saber mais. Precisa saber em que direção eu vou me deslocar, em que sentido. Então, para deixar bem definido, eu preciso de mais informações, as grandezas vetoriais. Vetor é uma coisa muito, muito, muito importante na física. Porque você vai utilizar esses vetores em várias partes dela. Como na cinemática vetorial, você vai utilizar o vetor, você precisa saber estudar. Na dinâmica, você vai utilizar o vetor. Na eletricidade, que envolve força elétrica e campo elétrico, vai utilizar vetor. Na gravitação, com força gravitacional. Enfim, em diversas coisas da física você vai utilizar vetores. Então, eles são muito importantes. Mas, afinal, o que é um vetor? O vetor é uma coisa de matemática que nós utilizamos na física, que possui intensidade, direção e sentido. Representação de vetores. A representação de uma grandeza vetorial é através de vetores que corresponde a um segmento orientado, cujo tamanho é proporcional ao módulo da grandeza que ele representa, e que também indica a direção e sentido de grandeza vetorial representada por ele. Assim, podemos ter vetores para representar a grandeza, força, velocidade, aceleração, quantidade de movimento e etc. Simbolicamente, os vetores são indicados por letras que identificam a grandeza vetorial e com uma seta sobre ela, enfatizando assim que se trata de fato de uma grandeza vetorial. Também, algumas vezes, adota-se, ao invés de seta sobre a letra, colocar-se a letra em negrito, indicando assim que se trata de uma grandeza vetorial. Vetores opostos. Quando dois vetores possuem mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário, dizem que são vetores opostos. Modelo de um vetor. Quando mencionamos a palavra vetor, estamos nos referindo à grandeza vetorial, acompanhada de módulo, direção e sentido. Mas quando mencionamos a palavra módulo do vetor força F, módulo do vetor V, módulo do vetor C, estamos nos referindo apenas ao seu valor, tamanho, sem nos preocupar com direção e sentido. Comparação de vetores. Dois ou mais vetores são iguais se possuem as três características iguais, ou seja, módulo, direção e sentido. Caso uma delas seja diferente, o vetor será diferente. Características. Portanto, uma grandeza vetorial se caracteriza por 4 elementos: significado físico, valor numérico, no caso módulo, direção e sentido. É o que acontece, por exemplo, com a velocidade, força e aceleração, e etc. Ao conjunto dessas três características puramente matemáticas de grandeza vetoriais chamamos de vetores. Unidade de medida vetorial. Necessitam de uma direção e um sentido, além do valor numérico e da unidade de medida. São chamadas de grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são representadas por vetores. Vetor é um entre matemático caracterizado por possuir um sentido, uma direção e um módulo.
intensidade. Graficamente, vetor é representado por uma reta orientada indicando por uma letra sobre a qual colocamos uma seta. São grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, força, deslocamento, empuxo, campo elétrico, campo magnético e força, peso, etc. Operações com vetores. Uma operação fundamental. Imagine que você queira empurrar um objeto, certo? A força que você aplica sobre ele precisa estar na direção e sentido em que você pretende movimentá-lo, certo? Ou não chegará ao resultado desejado. Se desejar que o objeto vá para frente, logicamente não adianta nada empurrá-lo para baixo. Isso porque a força é um exemplo de grandeza vetorial. Para descrevê-la, é preciso que se diga também o sentido e a direção em que ela é aplicada. As operações com vetores dependem da direção e do sentido entre eles. Para cada caso, utilizamos uma equação diferente. Agora vamos falar um pouco sobre grandezas vetoriais, a velocidade. A velocidade ela se encontra no meio da aceleração, da força e dentre várias outras grandezas. As grandezas vetoriais, elas são aquelas em que se precisa utilizar uma direção no sentido expressão de seus valores. Como eu falei, com a velocidade, aceleração, força e dentre várias outras grandezas. E agora um pouco sobre grandezas vetoriais e aceleração. As grandezas vetoriais são representadas por vetores, certo? Como eu expliquei lá em cima. O vetor é um ente matemático caracterizado por possuir um sentido, uma direção e um módulo. Elas são grandezas vetoriais, são a velocidade, a aceleração, a força, o deslocamento, o empuxo, o campo elétrico, o campo magnético, a força de peso e entre outras coisas. Bom, eu vou resolver alguns exercícios sobre grandeza escalar e como a gente já sabe, como já foi explicado, a grandeza escalar ela pode ser representada só com um número. Então, no primeiro exercício a gente tem aqui: das grandezas físicas a seguir, separe em dois grupos, um grupo de escalares e outros paravetoriais. Então, a gente vai identificar nessas opções quais dessas grandezas que conseguem ser representadas só com um número. Então, a letra A gente tem velocidade. Velocidade a gente consegue identificar como vetorial. Letra B, aceleração. Aceleração também é vetorial. C, trabalho. Trabalho já é escalar, porque só é representada só com um número. D, corrente elétrica. Corrente elétrica é escalar também. E, temperatura. Temperatura é escalar também. F, massa. Massa é escalar também. G, força. Força é vetorial. H, quantidade de movimento. Também é vetorial. No segundo exercício, a gente tem o problema. O exercício. Uma grandeza física escalar fica corretamente definida quando dela nós conhecemos. Letra A, valor numérico e sentido. B, direção e sentido. C, valor, desvio e sentido. D, valor numérico e unidade. E, desvio, direção e sentido. Então, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa conhecer da grandeza física escalar? Para ela ser bem definida, ela precisa ter um número seguido de uma unidade. Um exemplo. Eu tenho 65 quilogramas. Hoje a temperatura foi de 20 graus Celsius. Então, foi um número exato seguido de uma unidade.
E sentido, modo, essas coisas define bem a grandeza vetorial. Mas nesse caso é escalar, né? Então, sendo assim, a resposta correta é a letra D. Agora, por último, eu deixei uma tabela com as unidades que são fundamentais e tem a grandeza, a unidade, o símbolo de cada uma, só para deixar esclarecido as grandezas que são escalares.